Ok, vamos dar início a mais uma orientação empresarial online, e esta noite nós vamos ter a participação de 3 empresários. Eu, como moderador, sou Gercelino Miguel Campanha, e a minha incumbência hoje é fazer a moderação, ou seja, a condução dos trabalhos da noite. E nós teremos mais 2 empresários, um que fará a apresentação do plano de negócio e um outro que fará a experiência pessoal dentro deste negócio. Muito bem, esta apresentação, esta orientação empresarial, nós discutimos e falamos sobre empreendedorismo, sobre liberdade pessoal. E, para começar, nós vamos chamar uma empresária que já está bastante experiente nesse negócio, que é a nossa amiga Sônia Reis. A Sônia nasceu em Guaratinguetá, estado de São Paulo, porém já reside em Jundiaí há mais de 30 anos. É isso mesmo, né, Sônia? E casada, tem 2 filhos, e os seus 2 filhos também fazem o negócio AMA. Ela é engenheira elétrica, trabalha na área comercial com tratamento de água industrial, e a Sônia gosta muito de basquete, eu não sabia. A Sônia gosta de aviação, ela gosta de ficar com a família e de viajar com a família também. Ela tem, como eu falei, uma grande experiência nessa atividade, há mais de 20 anos. Então, eu gostaria que todos abrissem os microfones e vamos receber a Sônia com um grande aplauso, com muitas palmas. Oi, Sônia! Oi, Sônia! Sônia! Seja bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, Gercelino, pela apresentação. Uma noite friazinha aqui. Essa última semana nós estivemos viajando, como você falou, que eu gosto de viajar, por conta própria, mas num lugar bem quentinho. Então, estou me adaptando ainda a Jundiaí, né? Mas vai dar tudo certo. Maravilha. Bom, boa noite a todos, né? Depois de uma semana de bastante calor aí, voltando a enfrentar o friozinho aqui de Jundiaí, mas é muito bom tirar férias, estar com a família, tudo de bom. E o que a gente vai falar hoje aqui é mais do que um negócio, né? É um projeto de vida que visa estar junto com a família, né? Porque hoje muita gente trabalha, muitas vezes só vê o filho deitado, né? Quando sai de casa, ele está dormindo, e quando ele volta, o filho está dormindo, então só vê na horizontal. E a ideia é que você possa compartilhar com a família, não só férias, não um momento só de almoço, mas poder trabalhar junto com eles, né? Estar junto, numa mesma empresa, numa mesma empreitada. É importante salientar aqui que ela te dá liberdade, esse negócio te dá liberdade para ser dono do seu negócio, de fazer as coisas como você imagina que deve ser, né? E não ficar dependendo de alguém. Te dá esperança, porque daqui você nunca vai ser mandado embora, né? A menos que você atravesse algumas linhas aí, né? Mas se você se comportar direito, como normal, ela te dá uma esperança bastante grande de não ter que ficar preocupado com o dia de amanhã, se vai ter emprego, se vai ter o que fazer, se não vai ter, te dá uma condição financeira, né, essa recompensa no final, que vale muito a pena se você se dedicar, logicamente, né. Então, para conversar, a gente vai refletir, né, hoje a gente está no nosso presente, mas a gente já teve um passado e a gente tem um futuro. Se a gente continuar fazendo o que a gente faz, nada vai mudar. Mas aqui você tem a oportunidade de mudar um pouco.
né? Então, quando você era pequeno, alguém perguntava para você o que você vai ser quando crescer, né? Qual que é o seu objetivo e tudo mais. Aqui, você já tem uma certa experiência, mas provavelmente você não conquistou aquilo que você imaginava, né? E com esse negócio, de repente, você pode até conquistar os sonhos que ficaram lá enterrados no passado, né? E que faz você sonhar, né? Que você faz você querer alguma coisa a mais, né? Construir uma família e ter tempo para ela, porque só ficar o seu dia inteiro, as horas úteis, sem poder estar perto da família, não é uma coisa muito boa, né? Faz parte da vida, mas não é o que a gente gostaria. Será que você se formou ou está dentro daquilo que você imaginava? A gente está montando um grupo do pessoal da 8ª série, então são 50 anos de formado. E aí tem um grupo já, a turma era de 200 e poucas pessoas, alguns, lógicos, já faleceram, mas nós estamos, acho que, na faixa de 62 pessoas. Cada história que eles contam, que eles relembram, é muito engraçado. E eu sou péssima para relembrar essas coisas. E aí eles vão, eu não consigo, mal consigo lembrar das pessoas, que dirá das histórias dela. E aí eles vêm com gosto contando essas histórias. E aí hoje mesmo a menina falou assim que tinha feito um curso mais técnico numa faculdade de engenharia química, mas que depois desse percalço na vida dela, ela foi fazer psiquiatria. Eu falei, nossa, nada a ver, né? Então, quando você tem essa oportunidade, de repente você começou um trabalho e poder mudar para aquilo que realmente você gosta, é importante, né? Então, tirar férias, divertir-se, fazer viagens em família, que eu acabei de fazer, que foi muito bom, né, com ter um futuro tranquilo, né, que você não tem que se preocupando se vai ter dinheiro para pagar a cuidadora ou não, enfim, você vai viver como precisa, como é bom, né, sem estar se preocupando se vai ter que ser cuidada pelos filhos ou vai ter que, alguém vai cuidar de você, é viver a vida, né, então, para isso, é bom a gente ter uma aposentadoria que nos dê essa condição. Quando eu falo aposentadoria, é uma renda que você vai ter todos os meses, dependendo do trabalho que você fez ou do que você vem fazendo, né? Porque você não precisa parar de trabalhar, só não precisa ficar trabalhando exaustivamente. E a gente é definido pela nossa realidade do presente hoje, né? Quem nos trouxe até agora foi o nosso passado. E agora a gente tem a oportunidade de mudar um pouco e ter o futuro, provavelmente, do que a gente quer, né? Então, são algumas coisas que são importantes para a gente, que é a própria família, né? Se a gente é casado, solteiro, se tem filhos, se mora onde quer, né? Que é o desejo, aquela necessidade do ser humano, número 1, né? A nossa ocupação, que a gente faz, na grande maioria das pessoas, as pessoas vivem e não se contentam com aquilo que não tem aquilo que gostariam, né? Sendo que de 30% a 55% dos empregos tendem a ser automatizados. Então, essas pessoas que hoje têm emprego, muitas delas, primeiramente, já foram substituídas por máquinas, né? E a tendência é essa, né? Então, o mundo vem mudando e os empregos estão sendo automatizados, está mudando a forma de se ter emprego, né? Sobre a formação, se você fez um colégio técnico ou não fez, se fez uma faculdade, fez 2, se realmente está satisfeito com o que você faz, né? Se você pode ajudar as pessoas, ou se a condição hoje que você tem, mal dá para te ajudar. Então, tudo isso aí é uma avaliação que a gente está fazendo aqui do que é o seu dia a dia hoje, né? E a recreação, né? Se você tem algum lazer, se você pratica esporte, faz viagens, a ideia o que que é? Promover o equilíbrio e o relacionamento com as pessoas, para que a gente possa estar bem com a vida,
Segundo Robert Kiyosaki, que é um excelente escritor, ele define a nossa forma de vida em quatro quadrantes. Nossa, desculpa. 4 quadrantes. Os quadrantes da esquerda e os da direita. Os da esquerda são aqueles que vendem o seu tempo por dinheiro. E o da direita são aqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles. Então, é bem interessante a gente ficar nesse quadrante da direita. Então, exemplificando, no quadrante esquerdo a gente tem os empregados, né, trocam tempo por dinheiro, cerca de 60% da população. A gente tem os autônomos ou donos de pequenas empresas, a gente chama de zona de esgotamento, né, cerca de 1%. E os donos de grandes empresas, que são consideradas mais de 500 funcionários, uma zona, chamado de zona de desempenho, 4% da população. Ou seja, tem um sistema trabalhando 1% da população, que são os investidores, né, que eles são chamados de zona de recuperação, onde o dinheiro trabalha para eles. Eles já montaram uma estrutura, uma plataforma que faz com que o dinheiro cresça sem ele ter que estar lá do lado do negócio. Isso não quer dizer que eles não tenham que estar no negócio. Eles estão, mas estão supervisionando, não estão fazendo todo o trabalho, né? Esses são os investidores. E a gente, em algum desses quadrantes, é colocado, né? A ideia é que a gente saia do quadrante da esquerda e vá para o da direita. Então, mais de 60% dos brasileiros desejam empreendedor. O Brasil é apontado como um dos países mais empreendedores do mundo, né? Então, é um país que, por isso. Talvez seja. Porém, 74% dos jovens até 35 anos desejam ter seu negócio próprio, mas somente 22% conseguem empreender. Por quê? Não tem um produto diferenciado, muitas vezes não tem capital para investir, e falta de conhecimento para tocar um negócio. E a ideia hoje aqui é convidar você, novo, que está aqui pela primeira vez, para fazer parte dessa nova economia. Vamos explicar o que é essa nova economia. São as empresas que hoje estão baseadas em informatização e automação, onde a gente teve mudanças no sistema, por exemplo, no sistema bancário. Antigamente a gente ficava em fila de banco. Hoje em dia, o jovem, ele não sabe nem o que é banco, parte física. Ele tem um cartãozinho e ali ele faz tudo o que ele precisa, no máximo, né? Ou ele tem um celular, ou um computador, e ele tem o banco na mão dele. Surgiu também, nos últimos tempos, né, o comércio digital e a popularização das redes sociais, né? Principalmente agora com o advento lá da Covid, né? A gente teve que aprender a viver sem estar presente, sem estar nos lugares, né? Então, de casa, a gente teve que fazer as coisas acontecerem. Então, teve uma revolução bastante grande, criando essas redes sociais com muita força, né? E que empresas que fazem parte dessa nova economia. Então, a gente já ouviu falar em muitas delas. Nós vamos hoje estar falando na principal, que é a Amway, que é uma grande plataforma que permite a gente ser dono do nosso negócio. A gente tem, por exemplo, Netflix. Antigamente a gente tinha as videolocadoras, você ia lá toda semana, trocava uma fita para poder assistir no final de semana. Hoje a gente tem o sistema Airbnb, que permite que você passe as férias numa casa e não num hotel. Você tem o Instagram, onde você publica todas as suas coisas. O Google, antigamente a gente usava, esses dias falaram da Barça, né? Você ia para as bibliotecas fazer pesquisa. Hoje você dá um clique e você sabe tudo que você precisa, né? Se é uma dúvida de uma palavra, ou se é de um assunto, ali ele conta tudo para você, né? Se você precisa de música, tudo você baixa aí pelo Spotify. Então, são plataformas que te permitem ter tudo na sua mão dentro de um tablet ou de um celular. E o que é o que a Amway te permite, né? Ter 3 coisas que são muito importantes: uma economia, lucro e renda, né? E é uma oportunidade dessa nova economia,
onde um negócio próprio de baixo investimento que remunera seu esforço pessoal. Então, você tem uma parceria e você, online, né, com possibilidade de expansão global. Não é só aqui no Brasil. Não é só na sua cidade, né? É no Brasil inteiro, é no mundo inteiro, onde a Emo está presente. Então, consumir, né? Para você fazer economia, você consome desde que nasceu. Antes de nascer, você já estava consumindo coisas, né? Era feito o seu enxovalzinho, então você já era um consumidor. E desde então você é um consumidor. Você o tempo todo, todos os meses, vai no supermercado comprar o que você precisa, nas lojas e tudo mais. Então você consome. E que tal você consumir direto do fabricante? Essa é a ideia aqui. Você passa a ser um consumidor e distribuidor. Por quê? Você vai consumir produtos de excelente qualidade. Você vai divulgar, porque tudo que é bom a gente acaba contando para as pessoas. Você divulga e olha que legal, você ganha dinheiro. É uma ideia muito simples e super interessante. Então, o que é a economia? Você simplesmente vai trocar de mercado. Então, se você hoje vai no supermercado X, você vai passar a comprar desse supermercado que a gente vai estar indicando, que é a Amway, né? Então, você se associa a um novo mercado que lhe garante descontos, produtos de de excelente qualidade, que tem rendimentos altíssimos e garantia de satisfação. Você usou e não gostou, você tem o direito de devolver. Existem umas regrinhas, mas hoje em dia, se você quer devolver um produto depois de uma semana, porque você não gostou, porque não deu certo, porque quebrou, esquece. Não vai ter, né? Aqui a gente dá um exemplo para você ter uma ideia do que é economia, em cima de produtos de limpeza utilizados numa residência familiar. Normalmente, uma família média aí consome cerca de R$ 170 por mês nesse tipo de produto. Isso significa R$ 2.040 por ano. Nesse mercado que a gente está indicando, nesse novo mercado, você vai consumir 150 a cada 3 meses, ou seja, R$ 600 por ano. Então, a economia é de 1.440 no ano. É disso que a gente está falando, de ter economia. Você pode trabalhar só com isso, consumindo. Fantástico, excelente, tá? Então, aqui a gente coloca cerca de 60% de economia total nos produtos que essa empresa tem. Aí você também tem o lucro, por quê? Os produtos são muito bons, eles são show de bola. Então, você vai ter a tendência de comentar com as pessoas, para ajudá-las, porque você gostou muito. Então, você vai, naturalmente, falar desses produtos. Aí você tem uma margem de lucro, chega a cerca de 43%, podendo ser mais, tá? Então, quando você fala para as pessoas com entusiasmo, elas também ficam curiosas e querem experimentar, né? Então, você faz a comercialização desses produtos. Aí vai depender de você o quanto que você quer lucrar, né? Então, quanto mais você oferece, mais lucro você tem. Então, você vai ter uma ação, você vai determinar os seus objetivos. O estoque, você vai ter que ter, se você tem uma rotatividade grande, né? Para não perder tempo, né? Não tem risco esse negócio de evolução do valor investido se você decidir não continuar, né? Então, assim, é muito bom esse negócio. E se você traz pessoas para fazerem a mesma coisa que você faz, você pode ter uma renda disso. O lucro é uma coisa, quando você comercializou os produtos. Agora, estou falando de uma renda, né? Uma renda passiva, que essa empresa permite você ter. Você vai trazer pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você faz e, claro, vai ensinar a elas o que tem que ser feito, não vai fazer por elas, mas vai ensinar. E passa a ter uma renda que ele chama de renda residual. Quanto maior for o volume, agora, não só seu, da sua equipe, maior será o seu bônus de participação. E ele varia de 3% a 21%. E é importante a gente aprender o básico desse negócio. Porque na escola a gente aprendeu a trabalhar para os outros. Aqui você vai aprender a trabalhar para você, né? E basicamente o que a gente tem que fazer? Comprar, que é o consumir o dia a dia que você já faz, né?
trazer novos clientes de distribuidores e ensinar essas pessoas que você trouxe para o negócio. Ensinar, né? Como eu falei, não é para fazer para as pessoas, mas ensiná-las a fazer. Para crescer, a gente tem um padrão chamado Padrão de 8 Passos, que quem convidou você para vir assistir essa palestra vai te explicar direitinho quem são esses passos e por quê. Mas o básico, né, é você ter qual que é a sua matéria-prima nesse negócio? São pessoas que você conhece, que você conheceu, por exemplo, né, nessa minha turma de 8ª série, que está completando 50 anos agora, 200 e poucas pessoas que eu nem me lembrava mais, gente. A gente tem um contato bastante forte com o pessoal do colegial e da faculdade, mas essa de 8ª série, não lembrava de quase ninguém mais, e eram mais de 200 pessoas. E todas essas 200 pessoas têm famílias, têm amigos, alguns comuns, outros não. Então, você tem que ter essa lista. Isso aí é a sua matéria-prima, né? A sua lista de conhecidos, de pessoas que você já conhece, pessoas que você vai vir a conhecer, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que contatá-las e dizer para ele que o que você está fazendo, né? Trazê-los, mostrar, se eles tiverem interesse, trazê-los para o que a gente chama da sua rede de distribuição. Vai mostrar o plano, que é isso que eu estou fazendo para vocês aqui agora, da sua forma, e a ideia é que você faça isso todos os dias. Porque se você tem que trabalhar todos os dias, o seu negócio também tem que ser aberto e trabalhado todos os dias. O treinamento é muito importante, justamente porque a gente não entende muito essa nova economia, essa forma de trabalho, né? E ele é um dos pilares do nosso negócio. E é importantíssimo para que a gente possa crescer. Você pode fazer ele presencial, né? Encontrando com a pessoa, ou online, como a gente está fazendo aqui. De suma importância você fazer o acompanhamento dessas pessoas, para ver se elas têm alguma dúvida, se elas precisam de alguma informação. Você vai encontrar informações dentro de livros, que são indicados para o negócio. Você vai ouvir áudios de pessoas que já fazem esse negócio e já estão tendo um rendimento muito interessante. Você vai assistir a vídeos que mostram como desenvolver esse negócio. Então, é simples de fazer, né? Mas você tem que ter a sua força de vontade, né, para poder conhecer. E a gente tem o que a gente chama de educação financeira, que é o mais importante no negócio. Quando você é assalariado, o certo é que 70% do seu salário vá para os seus gastos em geral. 10% você tem que pensar em ajudar pessoas, em doações, precisa ter 10% de reserva de emergência, no mínimo, e 10% de investimentos e aplicações. Porém, quando você fala em renda passiva, que é o que esse negócio te proporciona, você passa a ter 70% nos investimentos, em aplicações. 10% continua sendo de doação, reserva de emergência, 10%, e somente lucro e salário é cerca de 10%. Então, a gente dá uma invertida legal nisso aí, e a gente passa a ter controle, não só do dinheiro, do nosso tempo nesse negócio. Passa a ter o quê? Uma independência financeira. Porém, é você que vai decidir em continuar sendo empregado ou autônomo, ou sendo dono do seu próprio negócio, né? Você passa a ter o controle da sua vida. Você determina a sua rotina de acordo com o seu estilo de vida, que é muito interessante isso aí. Opa, voltou. Então, a ideia é fazer você poder parte desse negócio, que é uma parceria com essa grande empresa chamada Emoi, que ela é número 1 em faturamento, 8,8 bilhões de dólares ao ano, mais de 60 anos de mercado, mais de 19 mil funcionários no mundo inteiro, presente em mais de 100 países, forte presença no Brasil, e, pasmem, mais de 3 milhões de empresários. Então, é um excelente negócio, tá? Você pode apresentar para todas as pessoas. A decisão é da pessoa, se ela vai querer fazer o negócio ou não, né? Mas ela é aberta para todos, não tem restrição. Ela tem basicamente 4 linhas bem fortes aqui no Brasil, que é a nutrição, né? Hoje em dia, você precisa se nutrir melhor para poder ter uma vida mais saudável.
Tem a parte de beleza, que é uma das áreas que mais cresce no mundo, né? Tem cuidados pessoais, todo mundo toma banho, escova o dente, lava o cabelo, ela tem produtos fantásticos nessa linha, e tem a linha maravilhosa que é de casa, linhas de limpezas, onde os produtos são extremamente econômicos, né, onde você realmente tem uma diferença muito em relação ao que tem no mercado tradicionalmente. Aqui é um pouquinho do plano de ganhos, né? Quanto você precisa ganhar? Quanto você quer ganhar? Para você, 3% chega de R$100 aí, ou 1 milhão por ano, por exemplo, quando você se torna um coroa, né? E assim, é você que determina. Você pode ficar no meio, por exemplo, ganhando cerca de 7 mil reais, 7.600 por mês, ou, por exemplo, 120 mil por ano quando você se torna um prata, e aí tem uma carreira para você seguir, vamos dizer assim. Mas é você que determina aonde você quer chegar. E ninguém te impede. E você não vai tomar o lugar de ninguém. E você não tem que pensar que alguém tem que sair para você poder entrar. Não, todo mundo pode ser o que quiser aqui, né? Aqui é só mais alguns exemplos, né? Ganhos realmente sem igual, você cresce até onde você quiser. Então, se você quer ser um diamante fundador, por exemplo, você vai ter um ganho mensal acima de 30 mil reais por mês. Tá bom para você? Você quer mais ou tá bom? Não, eu com uma faixa de 10 mil para mim, tá bom por mês. Tá bom, você fica dentro de um platina fundador. Mas se você quiser mais que de ser um diamante fundador, você também pode. É você que escolhe. E é uma coisa muito importante dessa empresa, são os reconhecimentos. As pessoas que trabalham, que realmente fazem o negócio, que obtêm resultados, a base, a forma é a mesma para todo mundo. Ela reconhece o trabalho que as pessoas fazem. Então, ela dá prêmios, viagens, encontros em lugares super especiais. É como se você trabalha para uma pessoa, ela reconhecesse que você está fazendo a diferença para ela. Que não é o que acontece, né? Ela acha que paga um salário e que você tem que fazer do melhor. Mas você sabe que nem todos fazem da mesma forma. Então, deveria ser reconhecido. Essa empresa, ela reconhece, ela já tem isso como princípio, né? Então, você tem seminários de novos platinas, de lideranças, o Clube do Diamante, é tudo maravilhoso, tudo no 0800, são realmente prêmios que você vai estar recebendo por estar fazendo o que tem que ser feito, né? E é muito interessante isso. É diferente o conceito dessa empresa. Você, para isso, precisa mudar a chavinha, né? E aprender a fazer. Então, a gente tem hoje o INA, que é o Instituto de Negócios da Emory, que é uma faculdade a céu aberto, na palma da sua mão, no celular, no computador, através de vídeos, materiais que você pode fazer o download, áudios, os produtos, sobre todos os produtos que ela tem, sobre o próprio negócio, sobre técnicas de venda, de comercialização, e tudo gratuito, né? São mais de 300 conteúdos que você pode, logo de cara, já garantir os seus ganhos, tá? A dúvida, eu peço que cada um que tem novo aí, que tiver alguma dúvida, que consulte a pessoa que te convidou, ela realmente vai poder te explicar melhor, porque aqui é uma pincelada que a gente dá, uma introdução só, e para que a gente entenda, a gente tem que ver mais vezes, né? É como começar a escrever. Você vai lá, né? Onda vai, onda vem para fazer o A, e você faz muitos As até conseguir fazer o A bonito. E aqui não é diferente, né? Então, precisa praticar, precisa estar fazendo diariamente. Eu desejo a todos um sucesso, né? E que realmente vocês decidam vir com a gente, ok? É isso, Gesselino. Muito bem. Vamos abrir os nossos microfones e vamos dar muitos aplausos para a Sônia. Muito bem, Sônia. Sônia, parabéns. Obrigada. Muito bom, excelente. Gente, a Sônia colocou muito bem, fez um brilhante plano de negócios
E para nós que somos empresários, tá espetacular. Porém, para as pessoas que estão começando, pode ter ficado dúvidas, e é isso que ela falou. Procure a pessoa que fez o convite para elucidar, para tirar as dúvidas. Não deixe para amanhã, não. Hoje mesmo, procure a pessoa que fez o convite, porque, com certeza, essa pessoa vai ter o máximo de prazer de ensinar, de tirar as dúvidas. Por quê? Se você quiser desenvolver um negócio, você tem que aprender. E nada melhor do que a pessoa que te fez o convite. Muito bem. O Sônia, espetacular a sua apresentação. Obrigada. Agora, nós dando sequência à nossa orientação empresarial de hoje, nós vamos chamar outro empresário de grande experiência também nessa atividade, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu admiro e que devo muito nesse negócio. Trata-se do Mário Bezerra, que é engenheiro mecânico, né? O Mário, eu fiquei sabendo que o Mário tem mais 2 ou 3 atividades. Ele é engenheiro em segurança do trabalho também, pós-graduação, matemático e químico industrial. Veja só quem nós vamos chamar agora. O Mário nasceu em Sorocaba, estado de São Paulo, mas reside em São Paulo, casado com a Kyoko, e eles têm 3 filhos e uma filha. Todos são casados, os quais lhe deram 3 netos e 3 netas. Muito bem. O Mário gosta muito de esportes, gosta de música, e está aprendendo a tocar saxofone, acho que já aprendeu. Gosta da natureza, gosta de viajar e conhecer restaurantes, e diz que está aprendendo a cozinhar. Eu acho que ele já cozinha, já. Está aprendendo. Muito bem. E eu sei que se ele está aprendendo, ele vai conseguir, porque ele gosta de coisas novas e, por isso, nós vamos chamar para essa nova atividade de hoje, para essa nova etapa, vamos abrir os microfones e chamar o Mário para fazer a experiência sobre o negócio. Vai, Mário! Nosso líder! Parabéns! Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Gercelino, pela apresentação. Você falou aí que eu sou formado numa porção de coisa, é verdade. Eu gostava de estudar, Então, eu tenho vários títulos, mas esses títulos todos não conseguiram fazer com que eu tivesse independência financeira. Então, depois que eu entrei na Amway, que muita gente entende como uma empresa para vender sabão, não é só sabão, tem muita coisa boa lá, e também eu não ficava vendendo. Eu construí uma rede. E então lá eu consegui, nessa empresa do sabão, ganhar mais dinheiro que me fizeram com que eu pagasse todas as dívidas que eu consegui levantar enquanto eu tinha todos aqueles títulos. Eu consegui pagar os títulos dos bancos, tanto que eu devia, com esse negócio do sabão. Entendeu? Então, vale a pena esse negócio do sabão. Resolveu a minha vida. Mas hoje eu fui encarregado de contar aqui no evento de hoje, falar um pouco contar uma experiência de vida dentro desse negócio. Eu vou contar uma experiência, detalhes dessa experiência, de uma pessoa que eu fui hoje no velório dela. Ela é a Marlene Almeida,
Ela era casada com Henrique Almeida, que também já teve um velório há mais tempo atrás. Esse casal construiu no negócio Amway, que a Sônia tão bem explicou como funciona. Esse casal conseguiu chegar num nível bem um pouco acima daquele último que a Sônia mostrou. Eles chegaram ao nível de diamantes fundadores, diamantes executivos fundadores. E eles, nessa caminhada, eles mudaram a vida de muita gente, eles transcenderam, como se diz, mas a minha função hoje aqui é contar uma experiência, então eu vou falar sobre a Marlene, tá bom? Eu conheci o marido dela nos anos 80, e ela também, logicamente, porque eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisa Tecnológica, do qual ele, Henrique, era o diretor superintendente. Ele me contratou e eu fui trabalhar lá. E, por conta disso, ele foi meu chefe. E depois, mais do que chefe, ele acabou sendo meu amigo. E depois ele acabou sendo meu patrocinador e mentor e upline na Amway. Mas é interessante é que nessa amizade, foi interessante que a gente fez amizade não só entre nós. A amizade também se estendeu para a esposa dele e para a família dele. E para minha família e para minha esposa. De tal forma que Henrique, Marlene, minha mulher Kyoko e eu nos dávamos muito bem. Isso foi uma coisa muito importante na minha vida. E por quê? Né? O Henrique vamos dizer assim, era o cérebro, ele era uma pessoa muito evoluída, ele era muito inteligente. Eu vou citar algumas qualidades aqui. Ele é muito inteligente, ele era competente, ele era enérgico, ele era exigente, como eu notei aqui, ele era muito focado, ele era muito determinado nas coisas. Mas eu vou dar destaque a 3 qualidades, das muitas que ele tinha. Uma delas, ele tinha uma visão extraordinária. Ele viu esse negócio, antes do negócio começar no Brasil, ele viu esse negócio e na visão dele, ele desenvolveu já o negócio e foi o que acabou acontecendo. Outra característica dele era a facilidade de relacionamento, porque não é fácil. Ele tinha uma mulher, uma sogra, 3 filhas e 4 netas. Era um ambiente de mulheres. E ele circulava com facilidade e era amado por todas. Olha só, um camarada que tem essa capacidade não é fácil. Pois é. Então, dizem que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? É exato, isso descreve muito bem Henrique e Marlene. O Henrique é um cérebro privilegiado com várias qualidades, mas ele tinha uma mulher chamada Marlene, a quem ele amava. Ele amava. Essa é uma das 3 qualidades que eu falei, né? Eu falei que ele tinha 3 qualidades. Eu ia destacar 3 qualidades: a visão, facilidade de relacionamento com as pessoas e o amor pela Marlene. Ele tinha um amor por ela. O nível da intelectualidade dele era muito avançado, mas a Marlene é que dirigia o olhar dele e o pensamento dele. A Marlene detectava aquelas pessoas em que eles podiam confiar e também detectava aquelas pessoas que se aproximavam para obter alguma vantagem. E eu caí na primeira turma, na que deu certo. Marlene, Henrique e Mário Kyoko se formaram uma união, foi uma união muito forte. Nós fomos muito amigos. E o mais importante foi a relação de Marlene com a Kyoko. Elas eram amigas e confidentes. A gente teve uma amizade assim, muito intensa e muita intimidade. Numa ocasião, num hotel, nós fomos para uma Oktoberfest, falando aí para os amigos da Europa, aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, que é um estado que tem alguma semelhança com o clima europeu da Alemanha,
e tem uma colônia alemã e outras colônias também, mas principalmente alemã, muito grande, tem uma Oktoberfest, que é maravilhosa. E, o pessoal bebe, come, como manda o figurino lá da Europa. E nós fomos num hotel, mas deu uma complicação de hotel, não tinha lugar para todo mundo. Nós ficamos 4 no mesmo quarto. Olha só, não é, isso não faz acontecer, mas aconteceu. A gente viajava muito, todas as viagens que a gente fez pelo negócio, as viagens prêmio que nós tivemos pelo negócio e outras, o relacionamento era muito fácil. A Marlene dava presentes extraordinários para mim e para a Kyoko. Como não gostar dela? Nossa, mas coisas, né? A Marlene era meio, sabe, mãozinha fechada, sabe? Mas para nós ela era uma mão aberta. Olha que maravilha que era. A coisa chegou. A Marlene e o Henrique chegaram, quando eles já estavam num nível muito elevado no negócio e já tinham realizado assim, os principais sonhos deles, eles foram realizar mais um sonho, que é morar nos Estados Unidos. Já tinha uma filha que morava lá, a outra já estava morando no Canadá, aí ele foi, e a terceira filha também foi, também, e todo mundo, foi todo mundo para lá, porque quero lembrar que o Henrique fez a pós-graduação dele, começou em Stanford, na Califórnia. Então, ele tem uma vida na Califórnia. Uma das filhas nasceu nos Estados Unidos, a Rosana. Então, os Estados Unidos é muito importante para eles. E eles resolveram morar lá, porque a vida lá, para eles, era muito melhor naquele momento. E eles foram embora. E o negócio continuou florescendo aqui no Brasil. Ele mantinha contato frequente e, de vez em quando, eles vinham, principalmente para as convenções e outros eventos. E quando eles vinham, como eles venderam os imóveis deles aqui, eles ficavam em hotel. E quem tá na Hermes sabe que quando vem alguma pessoa, principalmente os de nível elevado, para o nosso país, a gente cuida, nós somos hosts. A gente cuida, leva para aqui, leva para lá, vai buscar no hotel, vai buscar no aeroporto, cuida da pessoa. E toda vez que eles vinham para o Brasil, para São Paulo, os hosts eram Mário e Kyoko. Isso me incomodava, porque eu tinha outros líderes de outras redes que eu gostaria que também pudessem, porque eles só queriam a gente. A Marlene não abria a mão, era Mário e Kyoko. Então a gente ia para todo canto. Não tinha como. Muito bem. Acontece que na pandemia, o Henrique foi embora. A gente fala, foi para o céu. Ele tinha... Parece que o coração dele tinha, das 4 válvulas, 3 já não estavam funcionando. E a pandemia pegou o Henrique e ele foi para o céu. Nós ficamos órfãos, Mário e Kyoko. Meu patrocinador foi embora. E ele que eu tentava, e nesse mesmo momento em que ele foi embora, Marlene começava a desenvolver um mal de Alzheimer. Ela se atrapalhava um pouco com as coisas, repetitiva, e esse negócio foi se agravando dela já viúva. As filhas, o bom desse negócio é que as filhas herdaram o negócio e assumiram o controle do negócio. Das 3 filhas, 2 são ativas, a Rosana e a Débora, e elas assumiram o controle do negócio. A Marlene foi definhando, chegou num ponto em que ela teria que viver, não dava para viver mais na casa dela, mesmo com cuidadores e com as filhas por perto, não dava. Já ia ter que viver em algum lugar com controle, com pessoas fazendo cuidados especiais. Então, elas concluíram que ela deveria vir para o Brasil. E a questão de umas 2 semanas, elas trouxeram a Marlene. Foi complicado para caramba, né? Porque ela já estava num estágio muito elevado, já não queria, não falava mais. Deu trabalho no avião. O avião exigia, né? Não é que exigia, é necessário que a pessoa se sente para colocar os cintos, fazer uma viagem de Orlando para São Paulo.
E ela não queria, se recusava. O comandante teve que vir falar com ela, se ajoelhou, conversou com ela, pegou na mão dela, nos contaram essa história hoje. Finalmente ela cedeu, sentou, e logo depois que o avião subiu, o comandante fez uma mensagem de boa viagem para todos. Adivinha como era o nome do comandante? Comandante Henrique. As filhas acham que foi o pai que agiu lá de cima. Pode ser, né? A gente não sabe. Ela trouxeram para São Paulo e ela volta a falar. Ela toca, vai no piano e mexe lá no piano, que ela era concertista. Ela estava lá, acabou de comer e falou assim, manda conta dentro da casa de repouso. Ela falou que Deus tinha sede, deram suco de abacaxi. Ela falou, nunca bebi uma coisa tão gostosa na vida. São coisas que no Brasil tem. Lá onde ela estava, não tem. Ela estava feliz da vida, tanto que a Rosana e a Débora ligaram para que eu, contando tudo isso, que a gente não sabia dessa história toda da Marlene vir, falar, a mamãe está em São Paulo, está no Brasil. E eu perguntei, nós podemos visitar? Pode sim, é só combinar com a Rosana, que a Rosana vai ficar aqui e eu vou voltar, a Débora falou, e eu vou voltar para o Canadá. Eu combinei com a Kyoko de visitar, eu visitar na terça-feira, ou seja, seria amanhã, mas não deu. Quando a Rosana ficou, porque ela fez uma cirurgia na mama, e a Débora chegou lá, no Canadá. A primeira coisa que a Rosana ouviu quando acordou da cirurgia foi a mesma coisa que a Débora ouviu quando chegou no Canadá. O coração da Marlene parou. Aí, bom, imagina a confusão, a Débora tem que voltar, e a Rosana ainda com cuidados cirúrgicos, tudo. Bom, hoje teve o velório da Marlene, e tinham lá familiares, tinham lá downlines, tinham lá crosslines e amigos. E hoje foi um dia que meu coração ficou assim bem apertado, e a da Kyoko também. Foi embora a nossa grande amiga. Segundo todos lá, ela foi se encontrar com o marido, que está esperando ela lá em cima. Não sei onde é que é lá em cima, mas essa é a história da pessoa, do casal que modificou a nossa vida dentro da nossa vida, para o desenvolvimento do negócio, porque nós atingimos a liberdade financeira por conta deles, por conta desse casal, principalmente. Era isso que eu queria contar para vocês. Bom, Mário. Muito bom, Mário. Parabéns pela coragem, É, pela força aí. muito bem. Mário, uma experiência muito, muito, muito oportuna e sensacional. Eu gostaria, às vezes as palavras nem saem direito, realmente, é muito emocionante. Para quem conheceu o Henrique, a Marlene, são perdas que a gente nunca esquece. E eu sei do relacionamento de vocês, da Kyoko, e eu tenho certeza que vocês estão bastante sentindo, muito mais do que nós, porque vocês conviveram muito, muito, muito de perto com ele. Muito bem, meus amigos, estamos chegando a mais um final e mais uma apresentação empresarial, e eu gostaria muito de agradecer a Sônia pelo brilhante plano que ela mostrou, agradecer a essa oportuna e brilhante experiência do Mário, falando da Marlene e do Henrique, e gostaria de parabenizar a todos os presentes, todos os participantes. Eu acho que o Luiz quer falar. É? Luiz quer falar. Ok. Eu acho que é oportuno que alguém queira falar alguma coisa e a palavra está aberta.
Obrigado a todos. Antes de mais, agradecer à Sónia a apresentação extraordinária e, enfim, e dar os parabéns também ao Mário pela coragem de poder, hoje, depois deste dia tão difícil, transmitir aqui a todos nós o testemunho que teve hoje, mas que ao fim e ao cabo é uma caminhada de amizade, de risos, de desafios, mas às vezes também é de tristezas. E dizer que o Henrique e a Marlene não tocaram só pessoas no Brasil, tocaram pessoas pelo mundo fora. Eu e o Paulo Hidreiro, que está aqui, tivemos o privilégio de privar com eles, tivemos o privilégio de eles, em determinados momentos, terem ajudado o nosso caminho também. E, portanto, isto é aquilo que se fala no negócio, e as pessoas que aqui estão convidadas, aquilo que eu gostaria de dizer é que isto não é um negócio de produtos, isto é um negócio de pessoas, são pessoas que se ajudam elas próprias para se poderem ajudar, que ajudam as outras para se poderem ajudar elas próprias, e o Henrique e a Marlene tocaram muitas pessoas pelo mundo fora. Eu lembro-me de algumas palestras dele cá, eu lembro-me de uma dele estar a dizer que estava no hotel, que entrou no hotel e, de repente, fala com o empregado assim diretamente e diz, olha, procuro uma pessoa. Às vezes as pessoas estão confusas, não sabem como convidar, e o Henrique, com aquela capacidade assim empática que tinha, não é? Em que diz ao empregado diretamente, olha, eu sou empresário M e procuro uma pessoa empreendedora aqui nesta zona, você conhece alguém? E o empregado disse, opa, eu conheço, mas... E parece que sim, que esteve interessado em fazer o negócio. Portanto, vamos lembrar das coisas boas que eles nos deixaram, foram coisas maravilhosas, e a forma de nós retribuirmos aquilo que eles fizeram por nós é crescermos no negócio. Tenho a certeza que aquilo que eles mais querem é o nosso crescimento. E lá em cima, onde quer que estejam, como o Mário dizia, vão estar a olhar por nós e vão estar a torcer por nós e vão festejar o nosso triunfo também. E era isso que eu queria partilhar convosco. Perfeito, Luiz. Perfeito. Mais alguém? Eu posso falar 2 palavrinhas? Pode, Maria do Carmo. Respira fundo. Só acrescentando aí o que o Mário falou, que são pessoas inesquecíveis. O casal, né? Eu digo sempre que o Henrique vai ser o meu eterno diamante. Eu quero uma pessoa assim, como pessoa, incrível, né? Que são poucas pessoas que a gente conhece, não desmerecendo ninguém, claro, mas era dele, aquilo que ele tinha, né? Aquela pessoa que ele era uma coisa dele. E a Marlene também. E que fica é que a Marlene, quando a gente estava nas convenções, eu tinha a oportunidade de conversar com ela, ela chegava baixinho junto de mim e falava, e você, quando é que eu vou lhe aplaudir naquele palco? Eu ria e falava para ela assim, breve, Marlene, breve. Ela assim, eu quero lhe aplaudir ali naquele palco. Quando é que você vai subir ali para eu lhe aplaudir? Então, isso são coisas que a gente não esquece nunca, né? Fala assim, o legado, uma lembrança eterna que a gente guarda com muito carinho, porque são pessoas, Henrique e Marlene, são pessoas que eu conheci e que são pessoas inesquecíveis, como seres humanos. Eu sempre falo, quando eu penso em Henrique, eu falo que o Henrique é um ser humano quase perfeito, né? Foi um ser humano quase perfeito, porque ele
tinha esse carinho, essa atenção que o Mário falou pelas pessoas. E eu vivi isso, né? E eu sentia, quando eu conversava com eles, essa sinceridade da amizade verdadeira. É tão difícil de a gente ter uma amizade verdadeira com outras pessoas, né? Com pessoas. Que a gente sente aquela energia, quando fala, você percebe que a pessoa está falando com sinceridade, ela está querendo de fato, não é uma coisa aparente. E eles dois demonstravam muito isso quando conversava com a gente, né? Comigo, eu senti isso. E eu não era nem. Eu comecei nesse negócio, eu não era da rede dele, eu era da rede do Enoque, que era da online lá da rede do Fábio. Aí quando deu aquela renovação da Emma, né? Então foi que eu passei para a rede do Henrique, e para mim foi ótimo, porque eu entrei numa excelente rede, conheci excelentes pessoas, inclusive eles que eu não tinha, assim, muito acesso. E para mim foi muito bom. É um casal que eu vou lembrar o resto da minha vida, porque deixou exemplos como um ser humano muito bom, que a gente pode seguir os exemplos que ele deixou, né? É isso aí, gente, que eu queria falar. É isso mesmo, Maria do Carmo. Obrigado pelas suas palavras. Muito bem. Vamos, então, desejar a todos uma boa semana e muito sucesso nesse negócio. Nós possamos nos espelhar nesse casal fantástico, Henrique e Marlene. Márcia levantou a mão, Gesselina. Opa, vamos lá. Márcia? Não, só quero falar que, graças a Deus, a gente pode conhecer pessoas tão maravilhosas. Poder conhecer pessoas assim na nossa vida e elas acrescentar. Sem dúvida. Quem dera a gente fosse só um pouquinho, né? Tivesse um pouquinho dessas qualidades que eles têm. Que assim a gente possa semear essas qualidades lindos, eternos, lindos. Só, isso mesmo. Muito bem, Márcia. Gratidão. Gratidão. Então, vamos encerrar mais esta apresentação e esperamos contar com todos na próxima segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.